Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa live Mulheres Extraordinárias, Saúde Emocional e Fé. Olha só, todo mundo mandando mensagem, não vai começar a live? Gente, tô chegando aqui, vamos lá, vamos esperar aí um pouquinho, todo mundo se localizar. Aí estão me mandando mensagem no WhatsApp, no Instagram, oh glória a Deus. Deus abençoe a todas vocês que estão chegando. Que maravilha. Eu sempre oro ao Senhor e pergunto, Senhor, é da tua vontade que eu continue, né, fazendo essas lives, trazendo, né, mais conteúdo sobre saúde emocional e fé. E Deus até agora tem confirmado, então vamos embora lá. Vamos para mais uma sessão de terapia em grupo, não é mesmo? Como eu sempre falo aqui, porque não deixa de ser, afinal de contas, nós estamos aqui trocando experiências, né? Para variar, eu esqueci de abaixar o volume dos toques, né? Então eu vou abaixar aqui só para não atrapalhar a gente. E aí vocês me falem, né? Se tá dando para me escutar direitinho, né? Como é que tá aí o áudio? Eu tô com um ventiladorzinho aqui ligado, né? Aí eu não sei se tá atrapalhando. Vocês é que vão me falar, tá bom? Deus abençoe todas as mulheres extraordinárias. Vamos compartilhar. Ó, eu deixo você sair rapidinho se for para compartilhar lá no WhatsApp, né? Lá no Facebook. Eu deixo, mas aí você volta, hein? Para voltar, não é para ficar lá não. Ai, que bom. Paz do Senhor, Piedade, que Deus abençoe. Michele, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá ótimo, então tá ótimo. É isso aí, então bora lá, vamos, né, iniciar, tá bom? Vamos iniciar, por quê? Porque eu sempre pego também essa live e compartilho com as mulheres depois, né? Então, para elas já pegarem todo o conteúdo e a gente aproveitar cada minutinho, né? Isso, Piedade, mande para sua irmã Rose. Com certeza vai ser bênção de Deus na vida dela também, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Pedir para Deus abençoar esta live poderosa, em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por este momento, Pai, tão importante, onde nós vamos aprender mais da Tua Palavra, vamos aprender mais com o Senhor, entender as dores emocionais, buscar uma saúde emocional e fortalecer a nossa fé. Nós sabemos que é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos mantém de pé. Aleluia! E nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, papai. Assim como eu coloquei nessa chamada, que as tuas filhas são todas meninas dos teus olhos. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem o melhor, que o Senhor guarda, que o Senhor é infinito em bondade, em misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje eu vou trazer aqui um conteúdo que era para eu ter trazido semana passada, mas aconteceu aquele contratempo, lembra? Eu mandei mensagem, né? Divulguei lá nos meus status a respeito do que tinha acontecido. E para a glória de Deus, agora eu vou testemunhar ao vivo, eu e meu esposo tivemos um livramento, né? Foi um livramento de Deus. Nós estávamos, essa semana, né, que passou, começaram as provas na faculdade, né? Numa das faculdades que eu faço, né, para a glória de Deus. E aí, na segunda-feira eu tinha prova. E quando eu estava saindo daquela prova, estava tudo certo e tal, meu esposo foi me buscar, a gente estava de moto, super tranquilo. E aí quando nós fomos subir aqui a nossa serrinha, porque a gente tem uma serrinha, né, vocês sabem. E a gente subindo essa serrinha, a corrente da moto quebrou.
quebrou e voou longe. E a gente bem na rampa, né, subindo a serrinha. E aí na hora meu esposo foi rápido, né, em colocar o pé no chão, e eu também percebi, né, pelo barulho, porque foi um barulho forte, isso de noite, gente, e eu ia sozinha. Eu falei pro meu esposo, eu vou sozinha, né, porque é tão rápido, era uma prova só que eu tinha, né, naquela noite. E assim eu volto logo para poder fazer a live, eu tava toda empolgada para fazer a live. E aí ele falou, não, eu vou com você, eu estou sentindo de ir com você. Eu, tá bom, né, e a gente sabe que Deus, né, prepara as coisas. Na ida, quando eu estava indo para a prova e nós estávamos na moto, eu tive uma visão. Eu tive uma visão de um acidente e eu me vi no chão. E o meu esposo desesperado. E ele precisando sair de perto de mim para buscar socorro. Eu tive essa visão, não foi o que aconteceu. Aí eu tive essa visão e quando veio, eu repreendi, agradeci ao Senhor por, né, mostrar no sentido de, né, vamos repreender, vamos orar, né? Mas eu repreendi na hora, só que foi tão rápido, foi um flash, que não deu tempo de eu falar para o meu esposo, nós estávamos na moto ainda. E aí quando a gente chegou foi muito rápido, ele me deixou lá e ele saiu e eu entrei na faculdade para fazer a prova, então nem deu tempo de eu contar para ele. E depois aquele negócio de prova, né, eu nem comentei. E aí quando a gente está subindo acontece isso, a corrente voa longe. E aí? Ele pôs o pé no chão, eu falei, vou pôr o pé no chão. Posso pôr o pé no chão também? Aí ele, pode. Aí nós colocamos o pé no chão, conseguimos sair da moto, demos meia volta e descemos a serra, né, de volta, sem saber muito o que a gente ia fazer. Resumindo, o meu esposo teve a ideia de ligar para um irmão da igreja, que foi e nos socorreu. Foi, pegou a moto, levou para casa dele e tudo, e trouxe a gente em casa, para a honra e a glória do nome do Senhor. Sabe, Deus, Ele é maravilhoso. Deus faz esses milagres, então esse é o meu testemunho de livramento. E aí a gente conseguiu arrumar a moto, para a glória de Deus, ela tá ótima, né? E nós não tivemos um arranhão. Então, eu precisava contar esse testemunho aqui, né, para vocês, até porque era justo no dia da live. Mas Deus é bom. E aí eu tô trazendo o que era para eu trazer semana passada, eu tô trazendo hoje. Porque é o que Deus, né, planejou. E a gente obedece. E aí eu faço um roteiro, tudo bonitinho, eu separo as coisas, fica tudo assim, ó, coloridinho, assim, pra eu ir acompanhando, pra eu ir, né, passando aquilo que Deus falou no meu coração. E aí eu tava repassando, eu falei, Deus, hoje vai ser diferente. Eu sei o que o Senhor quer que eu fale, mas eu quero ainda mais naturalidade, eu ainda quero mais presença do Espírito Santo. Aleluia. É isso que eu quero. É isso que você quer? Fala aí. Você quer a presença de Deus com naturalidade, não é? Não é mesmo? Então, vamos lá. Se preparem. A nossa leitura, eu já tenho ela separada aqui, né? Que é Juízes, capítulo 8. E eu gosto que vocês acompanhem comigo, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Juízes. Você vê que eu nem tinha deixado marcado, porque eu já tinha anotado aqui. Capítulo 8. Tem gente que às vezes pensa assim, ah, mas ela é terapeuta. Eu sou terapeuta cristã, então a gente vai falar da palavra. Não dá pra escapar. Graças a Deus, Deus falou comigo e confirmou essas coisas. Olha, é para você trabalhar assim, é assim que eu quero, então é assim que eu vou fazer. Juízes capítulo 8. Gente, nós temos aqui no livro de Juízes, né, ele conta a história de um período que o povo de Israel, ele estava vivendo repetição de ciclos. A gente sempre fala aqui sobre essa repetição. Então ele vivia ciclos sempre repetitivos, né, o povo.
Eles se afastavam de Deus, vocês sabem bem, né, a história do povo de Israel. Eles se afastavam de Deus, eles enfrentavam as opressões, o inimigo se levantava, aí eles clamavam a Deus por socorro, e aí Deus se levantava, e levantava um juiz aqui nessa, né, especificamente nesse trecho, fala sobre isso, para poder libertar o povo. Ai, que maravilha. Nem é assim hoje, né? Nem imagina, a gente nem é parecidinho, né? E aí no capítulo 8 em específico, anotei aqui, depois de uma grande vitória que Deus deu, né, para o povo, foi assim, foi algo sobrenatural. Então, sempre as vitórias que Deus nos dá é sobrenatural, a gente vai falar sobre isso, sobre esse ser sobrenatural, que é uma característica do Senhor, né? Então, mesmo assim, a batalha não tinha acabado. Nunca acaba, né? Eles vivem em batalha até hoje. Você já teve vitórias sobrenaturais, não teve? Mas a batalha não parece que continua? É assim. Então, a batalha não tinha terminado. E Gideão e os homens ali, eles estavam bem cansados. Estavam cansados. Só que eles continuaram. Eu creio que Deus está falando no teu coração hoje. Quantas vezes você está no meio da batalha, Deus já te deu uma grande vitória, mas você precisa continuar e você está cansada. Cansada. Então aqui nesse capítulo a gente vê o quê? Algo muito, muito profundo. O quê? Deus, ele opera milagres, mas também revela o coração das pessoas e nos chama a fazer a nossa parte. Aleluia. É assim que eu me sinto. E eu creio que muitas vezes é assim que você se sente. Então, ele vai operando os milagres nas nossas vidas, só que ele também revela o coração das pessoas, revela o nosso coração. Nós temos passado por uma fase tão maravilhosa na igreja, por exemplo, na nossa igreja. E Deus tem falado tanto conosco nos cultos, eu não sei, eu acredito que com vocês também deve estar sendo assim, porque Deus, ele nunca opera num cantinho só, ele opera no todo, né? E ele tem falado tanto com a gente a respeito dessa revelação do nosso coração, o que em nós precisa ser transformado. E está nos chamando a fazer a nossa parte. Então, neste dia em específico, Deus estava falando com meu esposo e estava falando comigo, e nós estávamos conversando, em especial sobre esse capítulo, que Deus mostrou para ele. E o Senhor me revelou essa questão do, olha, para de ficar só querendo que Deus faça a parte dele. A parte dele, ele está fazendo. A paz do Senhor, Márcia, que Deus abençoe em nome de Jesus. Rosiane, boa noite, a paz do Senhor. Tem mais gente chegando aí. A Demari, que Deus abençoe também. Em nome de Jesus. De vez em quando eu paro assim para dar uns ois, né? Preciso. Amém? Sejam todas bem-vindas, né? E ali, quando Deus me revelou, porque o que ele fala? Ele fala assim, olha, para de ficar querendo que eu faça a minha parte, sendo que você também precisa fazer a sua. Eu vou fazer a minha parte, assim te diz o Senhor. Eu estou fazendo a minha parte, mas faça a sua. E o que é a sua parte? É por isso que vocês estão aqui, que a gente está aqui, né, aprendendo juntas. Meu Deus, qual é a minha parte? Gente, eu passei anos tentando descobrir, mas qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? O que o Senhor quer que eu faça? E não é que demorou, é que nós precisamos também de postura, de posicionamento, de entender também o que a gente quer. É uma grande salada, mas no final a gente consegue distinguir qual é o pedacinho, cada pedacinho dessa salada. E um desses pedacinhos que é tão importante é o que eu quero, para onde eu quero ir, onde eu quero chegar e com quem. Em Juízes,
capítulo 8, lá no versículo 4, ele diz assim: Então Gideão chegou ao Jordão e passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, tá entre vírgulas. Olha, esse negócio de vírgula é importante, você presta atenção quando você estiver lendo. Tá entre vírgulas, toda palavrinha que estiver entre, não é aula de português, mas toda palavrinha que estiver entre vírgulas, você, opa, Deus quer que eu preste atenção nisso aqui. Cansados, mas ainda perseguindo, perseverando. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui na minha Bíblia, a minha é a João Ferreira de Almeida. Esse versículo foi tirado, esse daqui eu acho que foi da NVI, a nova versão. Na minha, que é a João Ferreira de Almeida, está escrito assim: E como Gideão veio ao Jordão, está entre vírgulas, passou com os 300 homens que com ele estavam, vírgula, já cansados. E o já tá assim, tortinho. Tanto o estavam como o já. Aí tem revelação de Deus aqui. Cansados, vírgula de novo, mas ainda perseguindo. Ok? Então, aqui o Senhor nos mostra o quê? Que Gideão e os seus homens, eles estavam cansados, mas não desistiram. Você já entendeu, né? Você já está entendendo o que Deus está falando com você, não tá? Presta atenção. O Espírito Santo, que é esse consolador que o Senhor Jesus nos prometeu, que nunca nos abandona, nunca nos deixa, sempre nos revela o pecado e o juízo. Ele quer que a gente tenha essa consciência. Ele nos chama a esse posicionamento. Olha, eu te entendo que você está cansada, mas não desista, porque eu tenho vitória para você. Assim diz o Senhor. Amém? Então a diferença, veja bem, a vitória, ela vai vir, ela vem. Deus tem vitória para nós. Ele sempre tem. Mas a diferença não é o vitorioso, aquele que está, né, perdido, o afastado. Não, a diferença não está nisso aí. A diferença está, e não está na ausência de cansaço, tá? A diferença não está na ausência de cansaço. Ai, a Angelita nunca se cansa. É por isso que ela tá lá toda segunda-feira fazendo live, tá na igreja toda semana, tá desenvolvendo os projetos lá para atender as irmãs. Eu também fico cansadinha. Hoje eu falei pro meu esposo: meu Deus, hoje eu tô cansada, mas eu vou fazer essa live. Vou levar aquilo que Deus tem. Por quê? Porque eu creio na vitória. Eu creio na vitória de vocês. Eu creio na minha vitória. Eu creio na nossa vitória. Amém? Você crê? A diferença não está na ausência do cansaço. Os vitoriosos, eles estão bem. Eles estão descansados. É assim que você pensa? A diferença estava ali, neste momento que nós estamos aqui meditando e refletindo, e que reflete também a nossa vida, a nossa história. A diferença está na perseverança, mesmo cansadas. Perseverantes, mesmo cansadas. Então Deus já tinha feito o milagre naquela batalha. Só que agora Gideão precisava continuar caminhando. Então o que a gente aprende aqui em especial? Deus, ele faz o sobrenatural, mas nós precisamos continuar caminhando. Esse é o primeiro passo de quem deseja fazer a sua parte. Se você não estiver disposta e disponível a continuar caminhando, como é que a coisa vai acontecer? Você vai ficar aí sentada esperando?
ou você vai arregaçar suas mangas e vai fazer o que tem que ser feito? Deus está te chamando para a responsabilidade. Hoje o tema é esse, eu até anotei aqui. Quando Deus nos toca, Ele está falando sobre responsabilidades, exposição. Quer dizer, a gente vai acabar aparecendo, acaba aparecendo. Ele vai mostrar, Ele vai revelar, e aí Ele vai curar. Então, é assim que Deus faz. Eu não separei aqui, eu sabia que Deus ia me trazer outras passagens para eu poder falar para vocês, mas eu não consigo parar de pensar na mulher do fluxo de sangue. Ah, todo mundo fala dela. Pois é, mas essa mulher, ela passou 12 anos, né? 12 anos com aquela enfermidade, e quando ela toca em Jesus, Ele para tudo e Ele mostra. Ele para tudo e Ele fala ali no meio daquela multidão: alguém me tocou. Eu saí saindo virtude de mim. Quer dizer, a fé daquela mulher era tão forte, era tão extraordinária. Ela era uma mulher extraordinária. Ela só não sabia que ela precisava tocar na pontinha, na orla das vestes de Jesus para ser curada. Mas foi isso que aconteceu. Ela assumiu a responsabilidade, ela enfrentou aquela multidão, ela enfrentou o preconceito, ela enfrentou o medo de pegarem ela, porque ela poderia ser pega, ela poderia ser condenada, poderia ser morta, porque sabiam que ela tinha que ficar o quê? Reclusa, enclausurada, por causa do fluxo de sangue. Era proibido, ela não podia andar ali no meio do povo. Mesmo assim, ela assumiu a responsabilidade e ela foi, mesmo que se arrastando. Ela desejou aquela exposição. Ela desejou a cura. Amém? Aonde que isso se aplica na nossa vida, nós mulheres? É no casamento, é na família, é na criação dos filhos, é nas responsabilidades, nas tarefas diárias, é no nosso trabalho. Pode ser o seu trabalho remunerado ou não. Às vezes você não tem um trabalho, não trabalha fora, né, como se fala, né? Mas trabalha muito em casa. E é no seu trabalho também, diário, que você acorda cedo e às vezes vai dormir tarde por causa do seu trabalho. Só que aí, se você desiste no meio de todo esse processo, tá? Isso pode impedir. É assim, ó. O que Deus tem para a nossa vida, Ele começou, a palavra de Deus diz que Ele é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Existe uma promessa sobre a tua vida, não só uma. Existem centenas de promessas sobre a sua vida. E Ele vai cumprir. Ele vai cumprir essa promessa. Só que o que pode impedir? Fala para mim. O que pode impedir que essas promessas se cumpram na sua vida? Só existe uma coisa que pode impedir. É exatamente quando nós desistimos. Se nós desistirmos do processo, a coisa não acontece. E Deus não vai nos obrigar. Deus, Ele não vai te obrigar a tomar posse das tuas bênçãos, das tuas vitórias. Em Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos. Quantos testemunhos nós temos, né? Eu tenho tantos testemunhos a respeito de tantos momentos da minha vida em que eu pensei em desistir, em chutar o balde. Mas a palavra sempre vinha ao meu encontro. A voz do Senhor, que é a palavra de Deus, vinha ao meu encontro com mensagens como essa em Gálatas e tantas outras,
dizendo: não desista, filha, eu vou cumprir. A lei da semeadura, ela é certa. Você vai colher. Às vezes você ainda está passando por um período de plantio. Você está plantando. Nós estamos plantando sempre, né? Todo dia. Mas às vezes você está vendo só o plantio. Ainda não está vendo a colheita. Mas essa colheita vai chegar. Aleluia. Aí eu tenho uma pergunta forte para te fazer. Aonde você tem usado o seu cansaço como motivo para parar aquilo que Deus te chamou para continuar? Talvez que era isso que eu falava para Deus. Eu falava: ai Deus, eu tô tão cansada, não aguento mais. Não aguento mais, Senhor. Tô cansada. E quantas vezes eu usei esse cansaço, que é normal? Olha aqui Gideão com os homens, nas batalhas, já cansados, mas persistiam, continuavam. Aí a gente olha para isso: Senhor, entendi. Quantos anos usando o meu cansaço como desculpinha para não fazer aquilo que eu precisava fazer. Ah, Senhor, tô cansada, não quero mais. Você já falou isso? E aí, continuando, em Juízes 8:6, quando ele diz: já tem nas mãos Zeba e Zalmuna, para que demos pão ao teu exército. Vamos entender isso aqui. Quando Gideão pediu ajuda para a cidade de Sucote, que é o contexto aqui de Juízes, eles recusaram. Aqui a gente vai entrar vamos dizer assim, num braço desse tema. Vocês vão entender. Por quê? Porque eles queriam a vitória primeiro, para depois ajudar. Vê se faz sentido para vocês. Esse comportamento é um comportamento tão comum hoje em dia. Ah, Senhor, me ajuda, me dá vitória, eu preciso fazer tal coisa. A gente fica atrelando as coisas que Deus pode nos oferecer como se a gente estivesse negociando, né? Você já ouviu falar muito disso, de fazer negócio com Deus? Falando: Senhor, eu tô tão cansada, eu precisava tanto que o Senhor me desse vitória nessa área, aí eu vou conseguir fazer aquilo que eu acho que o Senhor quer que eu faça. Então muitas pessoas, elas só querem se posicionar, porque a gente está falando de posicionamento. Você precisa assumir as responsabilidades, se posicionar quando tudo está resolvido. Volta lá na mulher do fluxo de sangue. É uma palavra paralela a Juízes, né? Mas para vocês entenderem ainda melhor. Ela poderia ter ficado lá, no cantinho dela, enclausurada, falando: ah, Senhor, me cura daí. Quer dizer, Jesus, ele já era conhecido, sim, por aquele que podia curar, mesmo quem estava longe. Como quando chegou o pai daquela menina e falou para o Senhor: Senhor, eu acredito que o Senhor pode curar minha filha lá onde ela está. E aí ele falou: então a tua filha já está curada, porque você creu. Então a gente tem essa possibilidade? Tem, existe. Só que ali no caso, você vê, aquele homem saiu de casa e foi buscar. Não foi? Aquela mulher saiu do seu canto, da sua clausura, da onde ela estava ali se escondendo, para buscar a cura. Então, sempre haverá uma necessidade de um posicionamento. Então, não adianta, ai, Senhor, depois que o Senhor me ajudar, aí eu vou me posicionar. Não, eu preciso me posicionar para o Senhor me ajudar. É o contrário. Deus, ele trabalha de outras formas. Então, geralmente não é do nosso jeito. Gente, anota isso.
Não é do nosso jeito. A nossa visão... Nossa visão de futuro está sempre sofrendo interferências das dores passadas. Esquece esse negócio de, não, Angelita, isso aqui eu já superei. Tem coisas que você já superou, sim. Não estou dizendo que não tem. Mas tem muita coisa que ainda precisa ser revista. Amém? Paz do Senhor, Regina, que Deus abençoe. Está atrasado, chegou na hora. Chegou na hora. Então, a gente tem uma visão de futuro já distorcida. Muito distorcida. Porque ela é baseada no nosso passado. Ela é baseada no que nós passamos até hoje. Olha, a Dema está falando. A fé é o caminho de estar sempre conectada com Deus. Amém. Amém. O Senhor, Ele chama pessoas para caminhar antes que a prova se complete. Como é que foi com o povo de Israel no deserto? E não foi assim? E não foi assim. Então, antes que haja uma confirmação visível, você sempre vão ver eu falando do meu testemunho, que o meu testemunho maior de uns tempos para cá foi justamente o que eu passei, né? A minha experiência. Eu tenho outros testemunhos, livramento de morte, né? Ângela, a minha filha caçula, que enfim, foi livrada também de morte, teve um sopro no coração, teve a glicose dela, estava baixíssima. A gente tem uma coleção de testemunhos. E desses últimos tempos, né, eu sempre falo assim, principalmente com as meninas que eu atendo, que estão passando por isso, ou amigas que chegam até mim perguntando como é que foi, né, esse momento que você passou, que foi do câncer de mama, né? E uma das coisas que eu sempre falo, gente, eu exercitei muito essa visão positiva de futuro. Para honra e a glória do nome do Senhor, eu já tinha aprendido isso, né? Eu já tinha superado muitas coisas. E aí quando veio esse meu deserto, que foi o meu deserto, né? Primeira coisa que eu pensei, vai dar certo, em nome de Jesus. Mas o que vai acontecer? Não sei. Mas vai fazer quimioterapia? Não sei, se tiver que fazer, vamos fazer. Mas vai ficar sem cabelo? Usa peruca, usa lenço, uma coisa Deus vai prover. Mas nunca tinha, eu não dava muita chance do mais, né? Por quê? A visão de futuro já estava mais apuradinha. Essa é o meu lema, minha missão. É isso que eu carrego no meu coração. Ajudar as mulheres a terem cada vez mais essa visão. Eu tenho essa visão 100% positiva, essa visão de futuro? Não! Às vezes eu fico nervosa. O testemunho do livramento que Deus deu na serrinha, da corrente da moto quebrar, sair voando, voar longe. Ali eu fiquei com medo, meu esposo falou, meu Deus, se você estivesse sozinha. Aí eu falei, Deus sabe o que faz. Então, é óbvio, não sou perfeita, né, gente? Mas como faz diferença. Agora, essa nossa visão, que pode ficar muito apurada, muito melhor, Deus é conosco, vai dar certo, é só a gente se posicionar, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? O que eu preciso mudar em mim? Esse posicionamento, maravilhoso, glória a Deus por isso. Mas ainda não é a visão perfeita que só Deus tem. E o jeito que Ele trabalha é sempre único. E vai muito além. E a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus, né, o que Deus tem para nós, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia! Glória a Deus! A gente não tem noção. Às vezes vem um desânimo, né? Porque tá cansada. Ai, Senhor, tô cansada. Aí a visão faz assim, ó. Se fecha. Toda vez que você fala, tô cansada, não aguento mais. Literalmente você fecha o olho. Você não consegue enxergar
esse futuro extraordinário que Deus tem para você. Tá entendendo? Eita, eu tenho certeza que Deus está falando aí nos coraçõezinhos, sabe? Então, como é que a gente aplica isso na nossa vida? Certeza total, isso é convicção, convicção de fé, certeza da salvação, certeza do céu, convicção. Eu tenho certeza. Quando eu falo pro meu esposo, amor, vou fazer a live hoje, ora por mim. Tenho certeza que as mulheres vão ser alcançadas. É uma convicção. Quando você chama uma amiga para vir para cá e, né, compartilhar com a gente, e às vezes você fica, ai, será que eu chamo a fulana? Será que eu não chamo? Será que ela vai entender? Será que ela vai gostar? Quando você começar a ter convicção em cada coisinha que você fizer, seja compartilhar um vídeo com uma irmã que precisa ouvir um louvor, uma palavra, ou mesmo a live, ou uma palavra mesmo que você precisa compartilhar, quando você tem essa certeza, essa convicção, é tão gostoso, é tão maravilhoso, é tão glorioso. Você agir sem ver o resultado. Então eu venho pra cá, sabe, na certeza de que Deus vai fazer, na certeza de que Deus vai fazer. Eu ainda não vi o resultado, por exemplo. Não vi o resultado. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E aí sempre vem uma irmã, depois que termina a live, por exemplo. Estou usando a live como exemplo, né? Mas aí você aplica aí nas áreas da sua vida. E aí sempre vem uma irmã, irmã Angelita, que bênção. Eu precisava ouvir aquilo. Eu não consegui participar da live toda, mas os 5 minutinhos que eu fiquei ali foi suficiente para Deus falar comigo. É isso aí. Glória a Deus. E Deus, ele vai honrando a cada uma de nós. Por quê? Porque nós estamos convictas, nós estamos seguras, sabemos quem nós somos, sabemos em quem nós temos crido. E isso é que nos dá a garantia de que vai dar certo. Porque nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, nós temos um consolo, nós temos toda a palavra profética e a orientação aqui, ó. Tá aqui na nossa Bíblia. Aqui. Entende? Em Tiago 2, versículo 17 diz, a fé, se não tiver obras, é morta. Não adianta, né, como a Demari, né, falou, né, a fé é o caminho de estarmos conectadas com Deus. Ela é o caminho, como ela falou. E aí, durante o caminho, a gente precisa o quê? Caminhar confiantes e agindo, tendo atitude de quem de fato crê. Quando chegam as mulheres até mim para fazer uma mentoria, uma terapia, ou para pedir um aconselhamento, às vezes é um aconselhamento pastoral, que seja, não importa. Quando elas chegam até mim, primeira coisa que eu pergunto, você quer? Qual é a tua posição diante de toda essa dor? Você está disposta de verdade a escutar aquilo que Deus tem para você? Porque a gente precisa estar na posição. Precisa agir. Então, eu tenho fé, mas eu tenho um comportamento, eu tenho obras que mostram que eu tenho fé. Que obras são essas? É a minha fala, são as minhas atitudes, é o meu servir. É como eu me dedico às coisas da casa, do trabalho, na família, no casamento, na igreja, na rua, com pessoas estranhas, pessoas que eu não conheço, nunca vi na vida. Talvez eu só vá ver naquela hora. Tem gente que eu vejo uma vez e aí eu fico pensando, nunca mais eu vou ver essa pessoa, porque a gente vê gente no ônibus, vocês que são de centros mais urbanos, é que aqui a gente mora na roça, né? Mas vocês aí dos centros urbanos que pegam metrô, você vê milhares de rostos de gente que você nunca mais vai encontrar. Mas como é que é a tua postura diante dessas pessoas? As obras, o que você faz diante de todo esse povo? Pergunta: você tem esperado que Deus resolva tudo
sozinho? Ou você tem feito a tua parte no processo da mudança da tua vida? Tá esperando Deus fazer tudo sozinho? Ele é capaz, ele é perfeito. Como dizem no Sul, né? A Lúcia, quando vê a live, vai dar risada. Como dizem no Sul, capaz, ele é. Ele pode tudo. Me perdoe se eu não estiver usando da forma correta, né? Mas ele pode. Mas e a tua parte? Onde está? Existe uma mudança real, necessária na nossa vida. Nós necessitamos de mudança constante. Constante, tá? Eu e meu esposo fazemos parte do Ministério de Casais da nossa igreja. Estamos ali junto, cooperando, trabalhando. E muitas pessoas às vezes veem, que nem hoje eu publiquei, né? A comidinha que ele fez galinhada. Gente, foi um sucesso, uma delícia. Meu esposo que me ensinou a cozinhar quando a gente casou. A minha mãe fala, não, mas você já cozinhava bem e tal. Fazer aquelas receitinhas, né? Que a gente vê, ai, que legal, vou fazer. Mas comida mesmo de verdade, foi ele que me ensinou. Ele que me ensinou a fazer feijão, ele que me ensinou a fazer arroz. Meu arroz ainda não é legalzinho. 15 anos de casado, mas foi ele que me ensinou. Um dia eu chego lá. Ele que me ensinou a fazer comida. E aí hoje ele fez a comidinha e tal, e a gente, né, brincou aqui, né? Foi uma farra. Fez galinhada, né? Aí, às vezes tem gente que olha essas coisas e fala assim, ai, como eles são perfeitos. Estamos em constante transformação. Eu e meu esposo trabalhamos juntos para a honra e a glória de Deus e nos empenhamos em atender as pessoas, em ajudar casais, famílias e tal, mas nós precisamos sempre estar nessa mudança constante. E mudanças exigem atitudes, mudança de atitudes. Em Juízes 8, versículo 7, diz assim, Gideão responde que voltará depois da vitória para tratar com aqueles que recusaram ajudar. O que isso revela? Sucote e Penuel não tinham apenas um problema de decisão. Eles tinham um problema de postura do coração. Marca isso. Ninguém tem atitude correta sem uma verdadeira postura de coração. Então eu preciso ter o que seria a convicção. Então eles preferiram se proteger ao invés de apoiar quem estava lutando. Depois você lê com atenção Juízes capítulo 8, porque eu tenho certeza que Deus ainda vai falar mais no profundo e no oculto com você. Muitas pessoas, elas querem a transformação. Muitas mulheres querem a transformação no casamento, por exemplo. Só que elas continuam com atitudes antigas. Eu sempre falo isso, porque eu preciso falar. Eu preciso falar. Que é o que acontece. Continuam com as atitudes antigas, continuam com pensamentos antigos, continuam com padrões antigos, continuam repetindo ciclos. Porque assim, ciclo, gente, ele vai se repetir, às vezes com pessoas diferentes, e são exatamente os ciclos que a gente não superou. Então, quando eu percebo que parece que está acontecendo um negócio que já aconteceu antes, aí eu falo pro meu esposo, ó, isso daí tá vindo, o que foi que a gente não aprendeu? Aí a gente compartilha muito isso. O que foi que a gente não aprendeu, que a gente tem que mudar? Deixa eu lembrar o que foi que eu fiz que me gerou dor e tristeza. Aí eu lembro. Não vou fazer a mesma coisa. Vou fazer diferente. Mas será que eu vou conseguir? Vou. Convicção. Essa postura de coração. Vou conseguir. Deus é comigo, eu vou conseguir. Mas aquela pessoa lá que me chateou, que falou besteira, que falhou comigo. Foi difícil, não foi? Tá. Ela passou e ela nem existe mais, nem tá aqui, tá longe, tá em outro lugar, não sei o quê. Mas aí aparece uma outra. Uma outra pessoa.
Agora não. Aconteceu isso hoje, teve uma situação assim. E aí eu falei pro meu esposo, isso daí tá me cheirando algo que já acontecia lá atrás. Agora não, vou fazer diferente. Eu tive uma outra atitude, uma outra postura. E olha que beleza, quebrou. É assim que a gente quebra a repetição de ciclos. Mudança de atitude, mudança de postura na prática. É ao vivo. Você está aqui nessa terra estudando, estagiando. Você está aqui, né, colocando em prática aquilo que está na palavra. Você está adorando a Deus, você está desenvolvendo sua fé, sentindo mais a presença do Senhor, buscando mais a Deus. É isso aí. Não adianta achar que, lá na glória, não vejo a hora de estar na glória, adorando a Deus. Mas se eu não adorar Ele aqui, escutei esses dias uma grande pregadora falando, como é que você vai adorar a Deus no céu? Se aqui você não adora a Deus... Adore a Deus, agradeça a Ele. Bem-aventurado é aquele que crê mesmo sem receber, mesmo sem ver. É disso que a gente fala. E pratica essa mudança de postura, pratica. Romanos 2:2, que a gente sempre fala aqui, vocês já decoraram. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. Daquilo que você acredita. Onde que isso se aplica? Às vezes, você ora na madrugada, ora. Mas você não está tendo uma atitude diferente. Orar, mais ação. Vocês gostam, né? Orar, mais ação. Oração. Eu oro, mas eu preciso me posicionar. Ter novas escolhas. Deus, Ele quer transformar também as nossas escolhas. Ele deseja que a gente faça escolhas pensadas, inteligentes. Há muitos anos atrás, uma grande pregadora, não sei se eu vou conseguir lembrar do nome dela. Ela é muito conhecida. Passou por muitos desafios, muitos desertos. E ela viralizou com um trechinho de uma entrevista dela, que é bem antiga. Ela falou assim, eu perdoo porque eu sou inteligente. Ela falou, eu perdoo, porque eu sou inteligente. Porque eu sei o que acontece com quem perdoa, então eu quero perdoar para eu ser feliz. É mais ou menos por aí. Você sabe o que tem que ser feito, tá tudo escritinho aqui, um manual da vida. Nós temos um manual de como funcionar bem. Tá aqui, a Bíblia. Tá aqui. O que a gente tem que fazer? Basta fazer. Então, não basta orar. Tem que ter uma mudança de atitude. Que atitude sua você precisa mudar? Pensa aí, Pergunta é sempre uma chavinha que vira aqui dentro, sabe? É por isso que eu faço um monte de perguntinha. Qual é a sua atitude que você precisa mudar para que a transformação que você pede para Deus aconteça? Deixa o Espírito Santo falar aí contigo. O que você precisa mudar para que essa mudança que você tanto pede para Deus aconteça? Você sabe. E aí, presta atenção, não tem como curar sem tocar na ferida. Lá, e a gente dá um pulo aí nos versículos, em Juízes 8, versículo 16, diz assim, Gideão confronta a cidade que havia recusado ajudar. Então, o que acontece aqui? Para que haja uma restauração, muitas vezes a gente precisa confrontar aquilo que está escondido. Eu comparo a como varrer uma sala e colocar a sujeira para debaixo do tapete.
Eu sou aquela que te ajuda a levantar a pontinha do tapete. Vem cá, vem cá. Vamos levantar esse tapetinho aqui, ver o que tem de sujeirinha ali embaixo. É sobre isso. Então, na nossa vida emocional acontece dessa maneira. Não tem como haver cura se eu não me der conta e falar: Senhor, eu não suporto a fulana. Eu não suporto o Beltrano. Entendeu? Eu preciso me dar conta de gente que às vezes eu não tô conseguindo conviver, não suporto situações. Eu preciso me dar conta, você precisa se dar conta do que é que tá te machucando tanto, quem te fere tanto. O que está escondido aí dentro do teu coração? O Senhor, Ele quer te revelar, por isso que eu falei, hoje é dia de cura. Mas a cura, ela vem aonde há revelação. Revelação do quê? Daquilo que precisa ser transformado e curado. O que queres que eu te faça? Jesus nos pergunta isso nessa noite. O que queres que eu te faça? As pessoas querem cura sem confronto. Aí vem para terapia. Aí quando Deus revela, porque assim, gente, nós estamos falando de uma terapia cristã. Vocês estão aqui buscando respostas do Senhor, buscando a cura, né? E aí Deus cutuca. Olha o que está acontecendo. Não há cura sem a gente tocar na ferida. O que está acontecendo? Vou ter que pegar aqui um papelzinho. O que está acontecendo? Né? Deus, Ele revela, Ele mostra, olha, é isso que está acontecendo. E eu quero ir aí nessa ferida, eu vou cutucar essa tua ferida. Aí então elas vêm para terapia, e aí quando começa a cutucar, eu sempre aviso antes, ó, vai doer. Se prepare, vai doer. A primeira sessão, trouxe o lencinho, tá com um copo d'água aí do lado. Não é para orar, para benzer, não. É para tomar água, para ficar mais calma. Tá com um papelzinho aí para, né, enxugar, né? Entendeu? Porque vai doer. Sabe quando você vai trocar um curativo lá no hospital? Vai trocar o curativo. Ou tá em casa, vai trocar o curativo de uma cirurgia que você fez. Aí levanta aquela casquinha que dói. Pois é isso que o Senhor está fazendo. As pessoas querem restauração sem verdade. Como é que eu vou viver restauração no casamento se não houver verdade? Como é que você vai viver restauração na sua família, no seu meio, se não houver verdade? Aí você pode falar, Angelita, não é todo mundo que aguenta a verdade. Eu concordo, não é todo mundo que aguenta uma verdade. Ai, a verdade dói. Não, a verdade não dói, a verdade liberta. O que dói é quando tem uma casca em cima e a verdade entra como um metiolate. Aí vai doer mesmo, porque tem ferida. Por isso que dói. Por isso que a verdade dói. Mas não é para doer. A verdade é libertadora, é um bálsamo sobre a nossa vida. Oh, que bom que agora eu já sei o que está acontecendo. Entendeu? Isso é a verdade. As pessoas querem paz sem enfrentar o que dói de verdade. Sem ter essa caminhada, por exemplo, que Gideão teve. Mesmo em meio à dor, decepção. Imagina como ele ficou decepcionado com aqueles que se recusaram a ajudar. É decepção, frustração. Mas continua. Deus, Ele trabalha sempre diferente, como eu já falei. Quando Ele começa a agir na nossa vida, Ele toca exatamente naquilo que estava escondido. Lá em Salmo 139, versículo 23, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Aleluia. Já tô acabando, já vou finalizar, tá bom?
Aonde que a gente aplica isso? Eu gosto de explicar aonde que isso se encaixa na tua vida, para te ajudar a discernir. Nas suas inseguranças. Porque Deus, ele muitas vezes, ele permite situações que expõem essas coisas, tá? Então, as suas inseguranças começam a vir à tona. Quando que você percebe isso? Por exemplo, quando alguém te chama para uma tarefa que você acha que não estava preparada, ou que não está preparada. E aí você tem que lembrar que Deus, ele não escolhe os que estão preparados, os que estão capacitados. Ele capacita quem ele escolhe. Aí você, é verdade. Ai, Senhor, que medo. Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? As inseguranças. Ai, mas eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de fazer besteira, de falar besteira. Por isso eu fiquei muitos anos sem compartilhar da palavra de Deus, porque eu tinha medo de falar besteira. Como eu sei que tem muitas mulheres extraordinárias que têm medo de pregar porque elas têm medo de falar besteira. Mas se você vai falar o que está escrito aqui, você não vai falar besteira. E se você for fiel, Juízes, capítulo 8, então, aí você começa a ler. Então os homens de Efraim lhe disseram, aí você começa. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai te revelar, vai te mostrar, vai te guiar. Só que aí não pode ter medo. Então, Deus, ele permite as situações. Então, ele permite que você seja convidado, às vezes, para uma situação, tá? É óbvio, né? Não estou falando de prato do inimigo, tá? Não é prato do inimigo. É situação que o próprio Senhor tá... Você vê que é Deus que está chamando. Feridas antigas começam a surgir. Dependências emocionais. Ah, não, sem o meu esposo eu não consigo. Por exemplo, as lives. Eu e meu esposo, a gente sempre fez juntos. E aí chegou o momento que Deus me chamou para fazer o Mulheres de Intercessão na época. E eu tive muito medo. Todas as feridas emocionais que eu carregava, meu Deus, eu falei pro meu esposo, eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir, porque Deus já tinha mostrado para ele o que ia acontecer hoje. Deus já estava revelando. E eu, né, inocente, né, como dizem, inocente, eu não queria. Se vocês vissem, não, vocês podem ver, tá? Mais lá no Facebook, né? Que no Instagram vocês não vão achar, lá no Facebook. Vocês vão ver os meus primeiros vídeos. Meu Deus, que medo que eu tinha de falar, de pregar. Por quê? Dependência emocional. E eu tinha uma dependência emocional do meu esposo mesmo, muito grande. E a gente tá sempre vigiando pra não ser dependente emocional do outro, né, meu amor? Meu amor entrou aí. Já te vi, já. Então, essas coisas vêm à tona. Perguntinha: que ferida? Qual é a ferida que você tem tentado evitar tocar, mesmo sabendo que Deus quer tratar justamente nessa área da sua vida? Que ferida é essa? Não precisa falar, tá? Tô só te cutucando. As meninas dão risada que eu falo assim, eu vou te cutucar. Eu vou te cutucar porque Deus, ele vira muita chave nesses momentos. E quando Deus nos toca, ele também revela para nós. Ele não só revela para os outros e não só revela os outros para nós, mas ele nos revela sobre nós. Lá em Juízes 8, o 22 e o 23, ele está falando, né? O povo quer fazer Gideão rei. Olha só. Então, depois da vitória, o povo é demais, né? Depois da vitória, aí o povo começa a projetar em Gideão algo que deveria pertencer somente a Deus.
E aí Gideão, ele responde aqui nesse trecho algo muito, muito importante. O Senhor é quem reinará sobre vós. Acorda, povo. Então, nós vemos um outro potencial, um ponto essencial aqui. Momentos de vitória também revelam o nosso coração. Deus, ele não só entrega a vitória, mas ele também revela o que existe dentro de nós. Tem gente que fala, né? Ah, Deus não dá asa à cobra, não é assim? É um provérbio popular, né? Deus não... Tem gente que não fica rica porque Deus sabe. A gente não sabe. Deus realmente sabe. A gente muitas vezes não sabe a respeito da outra pessoa, mas a gente tem uma ideia a nosso respeito. O que está nos impedindo de viver o sobrenatural? Quando Deus toca na nossa vida, Ele expõe o quê? Quais são as nossas motivações? Ele expõe o nosso orgulho. Olha, Gideão foi certeiro ali. Opa, vocês estão querendo me exaltar? Exaltem o nome do Senhor. Ele é o Rei soberano sobre as vossas vidas, sobre as nossas vidas. Ele mostra a nossa insegurança, a nossa dependência emocional e a nossa necessidade de aprovação. Eu falei sobre isso umas lives atrás, né? Necessidade de aprovação. Isso tudo faz parte do nosso processo de transformação. Em Hebreus 4, versículo 12, diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz e discerne os pensamentos do coração. Pergunta poderosa de sabedoria para você. Se Deus expusesse hoje o seu coração, o que Ele mostraria que ainda precisa ser transformado? Pense bem nisso. Em Juízes 8, o Senhor nos ensina como é uma jornada com Deus. Por isso depois você tem que ler. Aqui nós vamos aprender perseverança mesmo no cansaço. Foi sobre isso que nós falamos. Responsabilidade no processo. Mudança de atitudes. Coragem para enfrentar as feridas. E humildade para permitir que Deus mostre o nosso coração. Amém? A vida extraordinária que Deus tem para nós não acontece por acaso. Hoje eu posso dizer, olha, eu vivo uma vida extraordinária comparada com tudo que eu vivi lá atrás. Humilhações, manipulações, rejeições, abandonos, em todas as áreas. Fui muito enganada, ferida nas amizades, nos relacionamentos. Então, comparado com aquilo que eu vivi, hoje eu vivo uma vida extraordinária. Porém, eu sei que eu ainda posso viver muito mais. Porém, eu sei que existem promessas de Deus que ainda não se cumpriram na minha vida e do meu esposo. E juntos nós vamos viver uma vida extraordinária, ainda muito melhor. Porém, eu sei que eu não posso desistir, mesmo em meio ao cansaço, porque eu também me canso. Você não pode desistir. A vida extraordinária que Deus tem para nós, ela nasce em meio aos processos. Viva o teu processo, segundo tudo isso que o Senhor falou conosco. A Débora falou parecida com a minha história. Pois é, se Deus fez na minha vida, Ele também faz e fará muito mais na sua vida também. E se você sente que algumas dessas áreas da sua vida precisam, na verdade, serem
tocadas, transformadas, mudadas. Se o seu coração foi tocado nesta noite, talvez seja o momento de você olhar para dentro de você. Talvez seja o momento de você se aprofundar mais na sua vida emocional. Talvez seja o momento de você se cuidar. Cuidar de você. Porque como é que você vai cuidar dos outros se você não conseguir se cuidar? Deus já cuida de você. E você? O que você faz? Eu acompanho muitas mulheres que desejam viver essa transformação. Se você também deseja, pode me chamar no meu lado, nos meus contatos, que eu sempre deixo, tá bom? E nós temos também o nosso site, que é TRC, Terapia Cristã, Terapia de Ressignificação Cristã, .com.br, é trc.com.br. Você vai entrar lá e você vai ter um pré-atendimento com o nosso assistente virtual, que meu esposo fez com todo carinho, com toda dedicação, totalmente inspirado por Deus, para você ter um pré-atendimento, onde você vai ali entender algumas coisinhas, e aí no momento certo, quando Deus tocar o seu coração, você vai chegar até nós. Amém? Então não perca essa oportunidade. Depois eu vou deixar o link do site aqui nos comentários, para vocês poderem entrar e experimentarem um pouco do nosso site. Amém? E eu quero orar para a gente encerrar. Olha, Deus é fiel, hein? Deus é fiel. Conseguimos terminar tudo aquilo que Deus tinha para nós hoje. Ai, hoje eu me sinto assim realizada. E eu creio que o Senhor vai continuar trabalhando aí no teu coração. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo, Senhor. Nós te louvamos por esse momento tão precioso na tua presença, onde nós pudemos ouvir a tua voz, entender na tua palavra que a nossa vida é feita de processos. Senhor, eu profetizo sobre a vida de cada uma das tuas filhas uma noite de verdadeiro descanso no Senhor, que elas possam ainda continuar mastigando, Senhor, esse ensinamento para a honra e a glória do teu santo nome. E em nome de Jesus eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ai, tem gente chegando agora, mas olha, vocês podem assistir aí depois que eu vou deixar salvo aqui, tá bom? Deus abençoe, um beijo para vocês e até a próxima live, se Deus disser que sim. Fiquem na paz do Senhor.